Capítulo 6. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Efésios 6, 10. Irmãos, eu ia passar, esse nosso estudo expositivo de Efésios numa forma de estudo, mas nessa introdução, até chegar onde o texto sagrado fala de combate, de luta espiritual, eu quero fundamentar uma coisa em forma de mensagem, de palavra mesmo, amém, irmãos? Efésios 6, 10, todos, amém? Amém? Diz assim o Santo Livro: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê? Firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação, glória, do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Com todo o quê? Perseverança. Glória, e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, aleluia, aleluia, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, para o qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, aleluia. A igreja tem a bondade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Meu pastor, Pai Senhor, meu pastor. Sei que o Senhor vai pregar, meu pastor. Você saiu pela tangente, né? Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Primeira coisa que eu quero dizer é que é a saudade dos irmãos, amém, de ver a face de vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço aos irmãos pela oração, pela súplica. E sou muito grato a Deus pela noiva do Cordeiro, cujo qual sou inserido. E antes de entrarmos no conceito do combate, da luta espiritual, cuja Bíblia diz por boca do apóstolo Paulo, nós temos que entender que nenhum soldado, nenhum lutador, nenhum atleta que é do âmbito do esporte, de combate, de luta, ele não entra em combate sem preparação. Nenhum atleta, nenhum lutador de boxe, nenhum lutador de MMA, ninguém que é desse campo de batalha, nenhum soldado, ele entra em batalha sem se fortalecer, sem se preparar, sem estar capacitado, sem estar com todas as ferramentas adequadas para o combate que lhe espera. Por isso que o apóstolo Paulo, depois de ele instruir a igreja dos Efesianos, a congregação, no comportamento relacional, congregacional, com a família, com a igreja, com o mundo, com a sociedade, agora o apóstolo Paulo quer instruir, glória, a igreja no combate espiritual, no combate cujo qual nem o nosso olho vê, com a retina a gente não consegue discernir, mas pela fé nós sabemos que ele é real e verdadeiro.
Então o apóstolo Paulo, o que ele quer dizer? Ele está falando, da forma que vocês veem o combate relacional entre homens e homens, entre homem e Senhor, da forma que vocês veem o combate que é o relacionamento entre humanos, da mesma forma é de maneira litigiosa, de maneira dificultosa, é o combate espiritual. Por isso que ele inicia a sessão, oh glória, no versículo 10 falando, finalmente, ele está falando, entre tudo, depois disso, porém, todavia, finalmente, oh glória, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. O que ele está falando? Não adianta malhar na academia e não malhar o joelho na igreja. Não adianta se alimentar em casa e não ter uma vida nutrida na oração, na palavra, na comunhão. Não adianta ser alguém robusto fisicamente aos olhos humanos e não ser alguém robusto aos olhos espirituais. Ele está falando, não adianta ser forte fisicamente se não é forte espiritualmente, oh glória. Oh glória. Aleluia. Então ele está falando, fortaleçam-se aonde? No espaço A? Fortaleçam-se aonde? Na academia de Chiquinho? Fortaleçam-se aonde? Malhando em casa? Fortaleçam-se aonde? Fazendo pilates? Tudo isso é lícito, tudo isso é legítimo, tudo isso, amado, é necessário, mas não é o fundamento, oh glória. Jesus falou em Mateus 6, ele falou, vós tendo todo cuidado, podeis acrescentar um côvado à vossa estatura? Não. Então o que ele está falando? A despeito de cuidar do corpo físico, que temos que fazer porque é templo do Espírito Santo, ele está falando, o fundamental é o corpo espiritual. A vida espiritual. Por isso que ele diz, fortaleçam-se, oh glória, no Senhor e no seu forte poder, outra tradução, na força do seu poder. A palavra grega que o apóstolo utiliza ali, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos, significa alguém obstinado. Você já viu alguém que entra na academia, fininho, aqui de qual João? É você mesmo, oh glória, é o mais fininho daqui. Entrou fininho na academia, e ele olha todo mundo que já está lá um ano e meio, 2, todo mundo que já está habituado a treinar, a malhar, a pegar o supino ali 100 quilos, ele olha e ele fala, rapaz, das duas uma, ou eu saio fora e fico com vergonha, ou eu entro aqui e fico obstinado a malhar para chegar até esses caras, ou ser melhor do que eles. Oh glória. Sabe o que Deus está falando? Deus quer crente obstinado na fé. Deus quer crente obstinado a atingir o céu. Deus quer crente que de fato entrou na fé e não vai desistir. Vai continuar malhando, lutando. Por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo, a glória, é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito, amado. Fortalecei-vos no Senhor. Seja obstinado pelo céu, ó glória. Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim, 1 Timóteo 4,8 em diante. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. O que ele está falando? Não é inútil malhar, não é inútil se cuidar, não é inútil você se exercitar, tem que fazer. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas ele está falando, o exercício corporal para pouco aproveita. Por quê? Não adianta, amado, nós lutarmos contra a gravidade, contra a idade. Não tem jeito, vai chegar aos 40, vai chegar aos 50, vai chegar aos 60, 70, 80, quando a Bíblia fala que já é canseira e enfado. A musculatura vai ficar flácida, o corpo vai se degenerar, o corpo vai ficar fraco, mas o espírito fica forte, glória. Por isso que Caleb falou, olha só, eu tinha 40 anos, oh glória, quando Deus, o Senhor, falou por boca de Moisés, servo do Senhor, que eu herdaria a terra, oh glória. E agora se passou 45 anos, e eu estou tão forte quanto para ir, para voltar, para guerrear e para lutar. O que Caleb está falando? Eu sou alguém obstinado pela terra prometida, porque Deus falou, Ele vai cumprir. Fortalecei-vos no Senhor. Lutai-vos, esforçai-vos. Jesus falou que o reino dos céus é tomado pela violência e só vão se apoderar aqueles que se esforçar. Por isso que Paulo ele continuou dizendo a Timóteo, mas a piedade, aleluia, para tudo é proveitosa, glória, tendo a promessa da vida presente e a que há de vir. Ele está falando,
Um crente piedoso, um crente que se esforça, um crente que adora, um crente que é fiel, tendo ou não tendo, indo ou não indo, com roupa ou sem roupa, com comida ou sem comida. Um crente que é piedoso, que adora o Senhor, com saúde ou com enfermidade, tendo presença humana ou não tendo presença humana. Um crente que, independente das adversidades, como Jó, ele adora a Deus. Essa piedade, ela é boa na vida presente e na que há de vir. Aleluia. Alguém piedoso. O físico auxilia só no presente, mas não auxilia no futuro. O físico, ele auxilia só aqui, mas não lá. Não adianta ser forte aqui na terra e ser fraco no céu. Lembra dos filhos do sacerdote Seva? Eram pessoas que tinham relevância na terra, eram pessoas que eram reconhecidas na terra, eram pessoas que tinham patente na terra, mas não tinham patente no céu, oh glória. Não adianta ser reconhecido aqui e não ser reconhecido lá. Não adianta ser reconhecido aqui e não ser reconhecido nem lá no inferno pelos demônios, amado. Por isso que Paulo falou: fortaleçam-se no Senhor. Quando os filhos do sacerdote Seva, quando chegou para expulsar o demônio falou: olha só, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês eu não sei quem são. E a Bíblia diz que os demônios se apoderaram deles e os agrediram, que eles saíram nu, pelados, feridos e pelados. Por quê? Tinham pujança, relevância na sociedade, mas não tinham relevância no mundo espiritual. Por isso que Paulo diz: tendo a promessa da vida presente e a que há de vir. O que? A piedade, o fortalecimento, a busca obstinada pela presença do Senhor. Paulo ainda continua dizendo: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Para isso, ó glória, porque para isso trabalhamos e lutamos. Ou seja, eu me fortaleço, eu malho na piedade, na vida piedosa, idônea, pois esperamos no Deus vivo, o qual é Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis, ó glória, dos obstinados, aleluia, daqueles que são indignos da salvação, cujo qual Hebreus não fala que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. A galeria dos heróis da fé são dos obstinados, daqueles que se fortaleceram no Senhor. E o que é isso? O que é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Qual é o poder de Deus? O que Paulo queria dizer? Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. A força do poder de Deus, amado, é o glorioso Evangelho. Eu e você devemos se fortalecer no fundamento glorioso do Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta querer lutar com o diabo e não ter a plenitude, a confiança, o entendimento, a clareza, o fundamento da fé, que Jesus Cristo, Senhor, o Verbo se fez carne, a glória, habitou entre nós, viveu aqui reto, sem pecar, foi tentado em tudo, diz a Bíblia, mas não cometeu pecado, a glória, e venceu a morte, ressuscitou, está assunto à direita de Deus e voltará para buscar a sua igreja. O Evangelho. No início da carta, Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 18: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele vos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder, a incomparável grandeza do seu poder para convosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Do que Paulo estava falando? A fé, a salvação em Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo é a força e o poder de Deus, amado. Nós temos que se robustecer nisso, amado. Colossenses 1, 9 em diante diz: por essa razão, desde um dia em que ouvimos e não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, não é entendimento da terra, é entendimento do céu, espiritual.
E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, piedade. Em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, ou seja, malhando, robustecendo. Ele está falando, você não vai crescer o bíceps, você vai crescer o joelho diante de Deus, você não vai crescer o tríceps, você vai crescer na mente, na palavra de Deus. Deus está falando, não cresça por fora, cresça por dentro diante dele, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento, sendo fortalecidos com todo o poder, aleluia, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então, o que é a força? O que é o poder? Jesus Cristo, o Senhor. Nós temos que se fortalecer nele. Paulo lhe disse, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É o poder de Deus, amado. O Evangelho é o poder de Deus. Olha o que Paulo ainda escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, aleluia. Não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, aleluia, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A cruz de Cristo, para mim e para você, é o poder de Deus, amado. E nós temos que se fortalecer no glorioso Evangelho, amado. 1 Coríntios 1:25, Paulo falou, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. A cruz, o Evangelho. Amado, quando alguém tem a compreensão da cruz, do Calvário, do sacrifício, do que foi aquilo ali, ele não retrocede não, amigo. Ele não volta atrás. Ele pode tropeçar com a cruz, mas ele não larga a cruz. Ele pode cair no meio do percurso, mas ele não abandona o caminho. Ele pode tropeçar rumo ao Calvário, mas não abandona a cruz. Ele vai até o final. Quem reconhece o chamado, quem reconhece o sacrifício, quem reconhece o que foi, o Evangelho não volta atrás, amado. Fortalecei-vos, obstinado. Por que muitos retrocedem? Porque não entendem a cruz. Não se fortalecem na cruz, no Evangelho. Não entende o que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não entende. E com isso, fica fraco. E com isso, fica trôpego. E com isso, fica para trás. Com isso, quando vai combater, ele não consegue lutar, combater um bom combate nem completar a carreira. É tipo Demas. Demas me abandonou, amando o presente, seco, e rumou-se para Tessalônia, crescente. Por que Demas abandonou? Porque Demas deixou de olhar para a cruz. Deixou de olhar para a cruz, amor. Quando eu deixo de olhar para a cruz, eu fico fraco, diluído, fico ali minguado. E o diabo vem, afronta, e eu me submeto. A afronta, a calúnia, a difamação, a acusação, e não me submeto a Deus, ó glória. Por quê? Quando você pega esse texto de Paulo, que ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, você tem que entender que o contexto do apóstolo Paulo, ele estava falando sobre submissão. Submissão da mulher ao marido, o marido à mulher, o servo ao Senhor, submissão mútua na congregação. Então, qual é o pilar do fundamento da submissão? Submissão a Deus sobre tudo, amado. Submissão a Deus. Nós devemos ser submissos ao Senhor, amado.
A falta de submissão a um cristão deixa ele vulnerável no combate espiritual. Um cristão que não se submete à vontade de Deus, o diabo tem direito à autoridade sobre ele. Por que os demônios subjugaram os filhos sacerdotes cegos? Porque aqueles sacerdotes não estavam submissos à vontade de Deus, estavam submissos às suas próprias vontades. E quem anda na sua própria vontade cai, amado. Quem anda na sua própria vontade tropeça, se fere, se machuca. O diabo faz como o dia no mundo faz, de gato e sapato, de cavalo. Porque não está submisso à voz de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Só toca se for debaixo da autoridade de Deus, para robustecer cada vez mais aquele crente. Para quê? Para envergonhar as trevas. É como Jó. Diabo, de onde tu vem? Veio da terra. De rodear a terra e passear por ela. Tu observaste meu servo Jó? Homem justo, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Sim. Mas ele te serve de parte. Ele te serve porque o Senhor abençoa. Ele te serve porque o Senhor o prospera. Ele te serve porque ele tem uma boa família. Ele te serve porque ele tem uma relevância social. Ele só te serve porque o Senhor o abençoa. Porque o Senhor o cerca de bem. Diabo. Vamos ver se ele me serve tendo ou não tendo, sendo ou não sendo. Você não conhece o diabo. O coração de Jó é que, independente da circunstância, ele prega no coração e diz: eu sei que o meu Redentor, ele vive agora, e que por fim se levantará a meu favor. Ele fica firme. Ele pode até questionar, mas ele não abandona. Ele permanece. Ele fica compactado, obstinado, esperando o momento da atuação de Deus. Ele está tipo o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Oh, glória. Oh, glória. Já ficou ali, mas forte por dentro, fraco por fora, mas forte por dentro. Quem olhava Jó falava: vai morrer. Quem olhava Jó falava: vai blasfemar. Quem olhava Jó falava: vai renunciar. Quem olhava Jó e falava: não é possível. Agora ele abandona a fé. Agora ele retrocede. Agora ele larga o evangelho. Agora ele para com essa palhaçada de igreja. Agora não. Agora acabou. Cadê esse Deus dele? Jó entendeu e pregou e falou. Ele fazendo, ele é Deus. Não fazendo, ele é Deus. O curando, ele é Deus. Não curando, ele é Deus. Abrindo porta, ele é Deus. Não abrindo, ele é Deus. Ele é Deus de qualquer maneira. Fortalecei-vos no Senhor, ó glória, e na força do seu poder. Louvado seja teu nome, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Fortalecei-vos no Senhor. O que é isso, pastor? O que Paulo quer pregar e ensinar para mim e para você é que, independente das circunstâncias, independente do ataque do diabo, independente se é bruxaria, feitiçaria, se é perda, se é ganho, independente de qualquer coisa, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não muda. A Bíblia fala da imutabilidade de Deus, ó glória. Malaquias 3,6 fala: eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda, amado. Glória a Deus. O homem muda, mas Deus não muda. O homem para, mas Deus não para. O homem até volta atrás da sua palavra, mas Deus não volta atrás da sua palavra. Ele falou: eu não sou filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito, não faria. Tendo falado, não confirmaria. Eu sou o Senhor, ó glória. Ele é Deus, amado. Então, falta de submissão nos deixa vulneráveis. Pessoas que não obedecem ao mandamento. Porque a questão não é saber, a questão é fazer, amado. A questão não é ter o conhecimento, a questão é praticar o conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecer é o quê? É obedecer, é praticar, é viver. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, o que é isso? Guardar? Obedecer. Este é o que me ama. Eu não mostro que amo a Deus falando: Senhor, eu te amo, eu te adoro. Isso é lícito, é legítimo. Em forma de oração, adoração, sim. Mas cadê a prática dessa verbalização? Submissão.
Tiago lhe disse, Tiago 4:6, antes da maior graça, aleluia, portanto diz Deus, resiste ao soberbo e dá porém graça aos humildes, sujeitai-vos pois a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Por que o diabo foge? Porque eu me sujeito a Deus. Quando eu me sujeito a Deus, quando eu obedeço a Deus, quando eu cumpro os mandamentos de Deus, o diabo tem que fugir. Lembra de Jesus no deserto? Estava lá. E o diabo vindo, tentando seduzir Jesus. Jesus fala, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todo esse reino prostrado eu te dou, se prostrado me adorar. Não, diabo, você está enganado. Só o Senhor, ao seu Deus, adorarás, e só a Ele prestará culto ou glória. Então Jesus, ele foi submisso ao Pai até o final. E a Bíblia diz, o diabo se ausentou dele. O diabo não vai se ausentar de mim e de você, se a gente não se sujeitar a Deus, amado. Enquanto a gente não se sujeitar, o diabo fica na carcunda, ali, salvo a exceção da permissão do Senhor. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. Duplo ânimo aqui é alguém de mente dividida. O que é isso? É um dia está no culto, outro está no bar. Um dia está no culto, outro no baile. Um dia está no culto, outro está conversa fiada no WhatsApp. Um dia está no culto, e outro dia está no churrasco com os amigos, xingando, falando palavrão, fazendo o que não deve. É aquele crente de mente dividida. O diabo monta, mano. E Deus está falando, limpai as mãos, pecadores. Limpar a mão é o quê? Viver vida santa, reta, idônea, diante do Senhor. E o diabo não vai poder nos acusar. Quem tentará acusação, oh glória, contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ninguém, amado. O diabo pode falar o que for, o crente permanece firme, oh glória. O diabo pode fazer o que for, o crente permanece obstinado, aleluia. Ele permanece. Purificai o coração, a sede das saídas da vida. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Crente que não se humilha, Deus abate. Crente que não se humilha diante do Senhor, Deus permite a humilhação diante dos homens. Se esse sal foi insípido, para nada mais presta, a não ser para quê? Ser pisado diante dos homens. Submissão nos fortalece no mundo espiritual. Por isso Paulo disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que crer na totalidade do Evangelho, amado, para aí sim vestir a armadura. E cada um tem o seu molde de armadura. Lembra de Davi? Davi entrou para lutar com Golias. Saul falou, ei, pega a minha armadura, Davi. Ei, seja preparado com a minha armadura, Davi. A Bíblia diz que Davi colocou e ele ficou todo desengonçado, desajeitado. Por quê? Aquela não era a armadura de Davi, era de Saul. E essa armadura é de Deus para mim e para você. Aleluia. Mas conforme você vai malhando espiritualmente, Deus ele vai compactando a armadura dele em você adequadamente, ó glória. Ó glória. Ó glória. Você já viu o crente que ora muito? É forte, amado. É forte. Igual a irmã Catarina daqui da Lagoa. Pensa a mulher que tem luta, mas não abandona Deus, amado. Não abandona Deus. Filho no tráfico, no crime, matando, foi preso, outro morreu, doente, marido perdido, aquela coisa toda. E ela acreditando e falando, só o Senhor é Deus. O Senhor vai mudar o cativeiro da minha família. Eu creio que o Senhor é poderoso para na última volta do ponteiro mudar o meu cativeiro. Ele é Deus, ó glória. Ele me deu a família e a minha família do Senhor é abençoada, é minha herança. Eu não vou desistir, ó glória. Alguém tem que ficar firme na casa. Alguém tem que ser a coluna. Alguém tem que ser o fundamento forte. Glória a Jesus. Se fortalecer no Senhor é crer na totalidade do Evangelho e submissão total ao Senhor. Agora é fácil? Não é fácil.
Mas é possível. Fácil não é, mas possível é. Aí depois que se fortaleceu, tá malhado, preparado, o policial já vai pra rua, mano, de cara? Não. Ele vai lá pro curso, ele fica lá treinando, malhando, ficando preparado para tiro, para tudo, para abordagem, para missão em favela, em tudo. Cada um no seu quadrado e cada um se preparando adequadamente para a sua função. E depois ele pega o fardamento, ele fica todo paramentado, ele pega o seu armamento, porque agora ele está preparado para o combate. Deus quer crente preparado para combate. Deus quer crente robustecido, firme, constante, sempre abundante na obra dele. Aí Paulo falou: vistam toda a armadura de Deus, não dos homens. Vista toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas ou contra a carne, é outra tradução, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas o primeiro fundamento é o quê? Vestir toda a armadura de Deus. Toda. Não adianta ter só uma parte. Tem que ter toda a armadura. Não adianta o soldado ir para a luta, ir para a guerra só com capacete, mas sem um colete à prova de bala. Se ele tomar um tiro no peito, ele vai? O problema da nossa geração é que a gente não veste toda a armadura de Deus. A gente bota fragmentos da armadura de Deus. Não, capacete eu quero. Não. As botas eu não quero. Não. A couraça eu quero, mas o capacete eu não quero. A gente quer escolher o que de Deus a gente quer pegar. Bênção eu quero, luta eu não quero. Amor eu quero, guerra eu não quero não. Vestir toda a armadura de Deus. O que é armadura? A armadura é santidade ao Senhor. Quem não tem santidade não resiste às ciladas e astutas do diabo. Porque o diabo é mestre, amado, em fazer cilada. É mestre. Olha o que Paulo fala sobre a armadura. 2 Coríntios 10, 3 em diante. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, ó glória, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ele está falando, eu estou andando na terra, mas eu sou do céu. Eu estou andando com roupa da terra, mas a roupa que de fato me dá condição é a roupa celestial. Paulo está falando, eu milito até com o corpo humano, mas a minha guerra de fato ela é espiritual. E as armas da minha milícia não são carnais, mas é o que, Paulo? São sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E o que é isso, a fortaleza? Paulo ele continua, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, submissão, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então a arma da nossa milícia, que não é carnal, é espiritual, ela nos faz ser submissos a Deus. E quando a altivez, os conselhos das trevas, do mundo, vem sobre nós, a gente está forte. A gente tem condição de falar sim e não. Porque a Bíblia diz, vocês possam falar o quê? Sim. E o que passar o quê? Procedência do diabo. Eu tive um professor que ele falou para mim, a dúvida é o princípio do erro. Eu nunca mais esqueci, e é verdade. Um crente que não tem convicção da sua fé, ele é um prato cheio para o diabo. Um crente que não tem convicção, que não sabe dizer sim e não, o diabo janta ele. Seja eu posso falar sim, sim e não, não. Quando fala, vou ver, o diabo, opa. Não vou te mandar mensagem depois, o diabo, opa, consegui. Esse cara não é firme. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Uma luta contra o diabo. Jesus venceu o valente, amado. Jesus venceu no Calvário. O homem perdeu no Éden e Jesus venceu no Calvário, glória.
O homem perdeu no lugar de conforto e de prazer. E Jesus venceu no lugar de dor e de tortura e de humilhação, ó glória. O homem perdeu no lugar de comodidade. E Deus deu a vitória a mim e a você no lugar de sofrimento e humilhação. Ei, ó glória. Deixa eu falar. Lugar de crente não é lugar de comodidade, não, amado. Eu aprendi esse negócio. A vida do crente é ali pelo vale de Baca, pelo vale de lágrimas. Tem sorriso? Tem sorriso. Tem alegria? Tem alegria. Mas a gente vai levando, cantando e chorando a preciosa semente, para ser robustecido, fortalecido. Porque aquele que procura a comodidade, ele cai. Ele cai. Ele cai. Certa feita, o irmão me perguntou, o irmão daqui. Ele falou: pastor, me dá uma referência bíblica sobre orar de joelho. A Bíblia fala, olha, orar de joelho? Ele fala, não fala. Mostrei várias referências de Jesus, de Paulo. Paulo em Efésios mesmo, ele fala, me põe de joelho. Em Filipenses ele fala, me põe de joelho. E quando me lembro de vós e orar, fui mostrando para ele. Ele, mas necessariamente é preciso estar de joelho? Eu falei, varão, de alguma maneira, precisa. Ele, por quê? Porque quando você se põe de joelho, é que você reconhece quem está diante de você é maior do que você, glória. E você não está diante de uma autoridade da terra, você está diante de uma autoridade do céu. E não só do céu, que criou o céu e a terra e o mar e tudo que nele há, glória. Certa feita, se eu não me engano, Leonardo de Ravenhill, ele disse que chegou na igreja e tinha um santo de joelho orando. E quando ele viu aquele santo de joelho orando, a história diz que Leonardo Ravenhill, ele não ousou passar por aquele crente. Ele deu uns passos para trás. E tinha um outro irmão entrando na congregação. Ele falou, o que foi, Ravenhill? Ele falou, e o que foi? Sai. Quando eles saíram, e ele esperou aquele crente se levantar, ele falou assim, por que você não adentrou e passou por aquele irmão? Ravenhill falou, porque não se vira as costas para a realeza. Ele está diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Não se vira as costas para a maior autoridade do mundo. Reverência. A Bíblia diz em Eclesiastes, quando entrares na casa do Senhor teu Deus, sejam poucas as suas palavras, porque Deus está no céu e vós está na terra. Por isso, sejam poucas as suas palavras. Poucas. Jó, se eu não me engano, diz que nem os céus dos céus são puros aos olhos de Deus. Você tem noção do que é isso, Ana? Para você entender o grau da santidade de Deus. Nem os céus dos céus, Jó falou na sua poesia, é puro aos olhos do Senhor. Para a gente ver o grau de santidade do Senhor, Ana. Então, quando eu e você somos vestidos da armadura de Deus, santidade, não tem como o diabo acusar. Vai acusar. Mas a gente não vai sentir o dano, o impacto. É igual eu falo, calúnia, fofoca, difamação, é igual copo de veneno, só mata se tu beber, mano. Se tu não beber, não mata não, vai ficar lá e vai passar, vai vencer. Por isso que quando Paulo escrevendo a Colossenses, que diz que Cristo despojando os principados, potestades, os expôs publicamente, despojando, tirando a vestimenta, tirando a armadura, tirando aquilo que ele se gloriava, o seu despojo, a sua riqueza, que eram os homens entregues ao pecado, e os expôs publicamente, cravando na cruz. Ele está falando que ele despiu o valente, e agora ele é o mais valente de todos, e agora ele nos fez poderoso o suficiente para resistir contra as calúnias e afrontas do diabo. Por isso nós temos que estar vestidos adequadamente, com toda a armadura de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Efésios 4,17 diz assim, olha o que Paulo diz. Vestido adequadamente, eu quero falar. Sendo assim, eu vos afirmo, se quiser acompanhar, acompanha. Sendo assim, eu vos afirmo, no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, ou seja, vocês se converteram, agora vocês são crentes,
Agora vocês são uma nova criatura, o comportamento tem que mudar. Amado, novo nascimento é mudança de vida. Ô glória. Novo nascimento é mudança de vida. As pessoas dizem que se converte, mas quer trazer o mundo para a igreja. O cara vem do funk, quer botar o funk na igreja. O cara vem do pagode, quer botar o pagode na igreja. O cara vem do rap, quer botar o rap na igreja. O cara vem da fofoca, quer botar a fofoca dentro da igreja. Conversão é novo nascimento, é novo estilo de vida, mano. Para que não mais viveis como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com entendimento mergulhado nas trevas, separado da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, vivendo devido ao seu embrutecimento. Outra tradução fala, entenebrecidos no seu entendimento do coração, havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado. Oh meu Deus do céu. Havendo perdido toda a sensibilidade, o pecado tira a sensibilidade, mano. Quando a pessoa está entenebrecida no entendimento, ela peca e não sente mais. Ela mente e não sente mais. Ela vê pornografia e não sente mais. Ela fala mal do irmão e não sente mais. Porque ela perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. E agora se entregam, ou seja, se deixam levar ao estilo de vida depravado, cometendo com toda a avidez, toda a espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo. Se é, olha o que Paulo diz, se é que de fato o ouviste e nele foste discipulado, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, foste instruído a vos despiste do velho homem, Adão, que se corrompe pelos desejos enganosos, e serdes renovado no vosso modo de raciocinar, e vos revestirdes do novo homem, que é Cristo, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Santidade só vem por meio da palavra. Santidade só vem por meio da Bíblia. Santidade só vem por meio daquilo que saiu do pulmão do Altíssimo. Por isso que a Bíblia diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, ó glória. Aleluia. Aleluia. Seja renovado no vosso modo de raciocinar, e vos revestirdes de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Olha o que acontece. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Não é só abandonar a mentira, é falar a verdade. Porque tem gente que deixa a mentira, mas não fala a verdade, omite, pecada. Ele fala, abandona a mentira e fala a verdade. Cada um para o seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Ele não está falando assim, ó, irado, mas não pequei. Tipo assim, fulano, então é raiva. Aí você, agora estou tranquilo. Não, ele fala. O que Paulo quer falar é assim, ó, estremecei de ira. Quando o pecado bater a porta de vocês, vocês ficam ali tensos, mas não pequem. Não pequem. É o que Hebreus fala. Na luta contra o pecado, ainda não resististe até o derramar do próprio sangue. Não deixe lugar ao diabo. Porque quando eu peco, o que eu faço? Eu dou lugar a quem? Diabo. Dou lugar ao diabo. Justiça e santidade. O pilar do fundamento do trono de Deus. Justiça e santidade. Cristo nunca conheceu o pecado. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Você tem noção do que é isso? Ó? Cristo não conheceu, não experimentou, não praticou, não viveu. Mas ele se fez pecado por nós na cruz. Porque a ira de Deus em Cristo era para ir em mim e você. E não foi. Porque ele se fez pecado por nós. E aí o que ele fez? Agora ele imputa a mim e a você a justiça e a santidade.
Porque Deus, quando olha para mim e para você, Ele não vê a mim e a você, porque se Ele vê, Ele nos mata. Ele vê Cristo. Ele vê Cristo. Ele vê Cristo. Oh glória, oh glória. Apocalipse 7, 13 em diante diz: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse-lhe: Senhor, tu sabes. E eles me disseram: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado, ó glória, sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. João falou: Senhor, quem são esses? De onde vieram? E Deus falou: estes são, ó glória, que vieram da grande tribulação. E mais o que? Eles lavaram, branquearam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Oh glória, oh glória. Vestimenta santa, glória. Vida santa, olhar santo, falar santo, comportamento santo. Por isso que eles tiveram o direito de adorar a Deus de dia e de noite. Apocalipse 19, 7 em diante diz: alegremos-nos, exaltemos-nos, demos glória a Ele, ó glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e da sua noiva já está preparada, ó glória, para vestir-se, e foi-lhe providenciado o linho fino, puro, resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Os atos de justiça dos santos. O linho fino. A noiva só vai receber o vestido com os atos de justiça. Vida reta. Vida idônea. Vida comprometida com o Cordeiro, que não trai o noivo, oh glória, porque ela quer se tornar esposa. É noiva, ela quer se tornar esposa. Lembra de José? Quando José teve um entendimento que Maria estava grávida, ele falou: ué, o que é isso? A gente não casou, que conversa é essa? Ela é minha noiva, por que ela está grávida? Se está grávida, está grávida de mim, que eu não toquei nela, que conversa é essa? Maria era noiva. Pós-casamento, esposa, ó glória. Então, ainda aqui, nós somos noiva do Cordeiro, ó glória. Mas ao som da última trombeta, aqueles que branquearam a sua vestimenta no sangue do Cordeiro, vai se tornar esposa do Cordeiro. Esposa. Esposa. E o que eu tenho que fazer, pastor Ricardo? Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firme é ficar compactado. Você já viu a luta greco-romana? Que fica lá os dois caras em paralelo, no posicionamento ali, um querendo derrubar o outro, mas eles ficam firmes. E o que foi mais treinado, mais capacitado, mais robustecido, consegue derrubar o outro. Firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A sua luta não é contra o seu marido. Sua luta não é contra o seu filho. Sua luta não é contra o seu irmão. Sua luta não é contra a sua irmã. Sua luta é contra o diabo, amado. A gente tem que entender isso. Porque o diabo, ele arma cilada. Cilada, o que é cilada? Metodeia, a palavra grega. E o que é isso? Artifício, truque, malandragem. O diabo é mestre no engano, amado. O diabo é o mestre do engano. É metodeia, é truque, é artifício, é malandragem, é engano. Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro, mas o diabo faz brilhar e faz parecer ouro, mas não é. É truque, é engano. Cilada, metodeia, artifício, engano, truque. E quem ele é? Diabo. O que é diabo? Caluniador, difamador, aquele que levanta acusações falsas, comentários maliciosos, indecência, mentira,
Fala do irmão, mas é mentira. Ele é o diabo. Ele é o mestre do engano, da calúnia, da difamação. Por isso que a Bíblia ensina o quê? Se vós tem alguma coisa contra o irmão, vai até o irmão. A gente sabe disso, mas não pratica isso, amado. A gente sabe disso. Na situação do irmão, a gente pergunta para A, para B, para C, mas não vai na pessoa. Tem que ir na pessoa, mano. Porque nesse disse-me-disse, nessas picuinhas, nesses levantamentos, nesses falsos comentários maliciosos, o diabo vai ganhando terreno, campo. Já viu aquela conversa do telefone? Você fala para um, fala para outro, fala para um, fala para outro. Aí você pergunta o último lá, o que foi dito? Não é nada daquilo que foi dito aqui na frente. O diabo é assim, ó. É aquela história, né, meu diabo? Que o diabo na hora falou aqui. O cara tem uma fazenda. E o outro tem uma fazenda mais de plantação. E o outro tem plantação, cavalo e animais. Aí o diabo vai lá e solta o cavalo de um. O cavalo entra na fazenda do outro, na plantação, e destrói tudo. Acaba com tudo. Aí o outro que tinha plantação ficou irado, com raiva. E vai lá e matou o dono do cavalo. Aí quando chega pro diabo e faz: por que você fez isso daí? Você matou o outro. Ele: eu o quê? Eu matei o outro? Quem matou o outro foi ele. Eu só soltei o cavalo. Eu só soltei o cavalo, eu não fiz nada. Quem fez tudo foi eles. Ele se irou, o outro retrucou com acusação, com gritaria, e o outro foi lá e matou. Eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Ele é caluniador, amado. E principalmente no meio da igreja, ele gosta de calúnia, de fofoca, de contenda, de disse-me-disse. A Bíblia diz que a gente não pode ignorar os ardis do diabo. A gente não pode ignorar. Eu já estou terminando aqui, eu entro nesse texto. Provérbios 6,16, abre aí. Oh, glória. Provérbios 6,16, você conhece? Provérbios 6,16 em diante. Aleluia. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. A 7ª, a sua alma abomina. O quê? Olhos altivos, ou seja, arrogância, prepotência, altivez. Pessoas que são insubmissas. Pessoas que acham que são autossustentáveis, que não precisam de Deus para nada. Olhos altivos, soberba, arrogância, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Por que ele fala derrama sangue inocente? Porque um soldado, um policial militar, ele está no ofício do dever. Mas se ele derramar sangue de alguém que está infringindo a lei, ele não vai ser cobrado daqui da lei. Mas se ele derramar sangue inocente, aí ele é cobrado. Então ele está falando sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam para correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos, que é a 7ª. Deixa Deus indignado. Indignado. O que eu tenho que fazer, pastor? Ficar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque ele faz truque, artimanha, malandragem. 2 Coríntios 11, 3 em diante a gente termina. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Peraí. Mas temo, o que Paulo está falando? Tem um receio. Que assim como a serpente enganou a Eva. No Éden ele era conhecido como serpente, sim? No Apocalipse ele é conhecido como o quê? Como o quê? Quando Deus dá sentença para Eva, para Adão e para a serpente, o que ele falou para a serpente? Tu rastejarás e pó da terra tu comer. Viu como é que o diabo cresceu? Era serpente, agora é dragão.
Porque os homens estão alimentando o diabo. E quem a gente está alimentando mais? Deus ou o diabo? Ele era serpente, agora é dragão. Ele enganou Eva com a sua astúcia, truque, malandragem, artimanha. Assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo, do Evangelho. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Então eu e você, antes de entendermos o combate com essas hostes espirituais da maldade que a gente não vê, em alguns momentos Deus pode até fazer a gente ver. Porque quem vive o mundo espiritual já teve experiência com espíritos imundos e sabe que é real. Eu vou contar só uma experiência. Fica de pé em nome de Jesus, vamos adorar. E eu não gosto de experiência. Falar, é bom que edifica, mas eu não sou muito disso, eu não sou muito dado a isso. Mas para alguns eu já contei isso que aconteceu comigo. Certa feita trabalhando na barbearia. E um rapaz chegou e não entrou. Falou, negão, falta quantos aí para cortar? Tem quantos? Eu falei, tem 3. Ele, tudo bem, vou sentar aqui e vou aguardar. Eu falei, tá ok. Sentou pro lado de fora assim, na outra barbearia antiga. Aí eu falei, tá ok. Quando ele pegou o cigarro para fumar, amado, pelo amor de Deus, eu estou no púlpito, eu não vou mentir. Se eu mentir, que Deus me mate, ou que Ele negue a salvação para a minha vida. Quando ele pegou o cigarro para colocar na boca, eu vi o espírito imundo se apoderando dele. E quando aquele espírito imundo percebeu o que eu ouvi, ele falou, Ricardo, depois eu corto, eu vou embora. Eu falei, não, vem cá, não, vou embora. E ó, pensa no desespero que deu na minha alma. Eu falei, o diabo vai matar ele. O diabo viu o que eu vi. Liguei para todo mundo, para ele vir o mais rápido possível, que eu queria falar com ele. Eu tinha que pregar o Evangelho para ele. Aí eu consegui. Preguei o Evangelho para ele. Falei de Cristo da cruz. Eu falei, eu não sei se você vai acreditar nisso que eu vou falar. Eu não preciso disso para te convencer. E esse não é o meu papel te convencer. O meu papel é falar da palavra. Quem te convence é o Espírito Santo. Se você aceitar, louvado seja o nome do Senhor. Se você não aceitar, que você assuma as consequências. Mas eu vi um espírito imundo se apoderando de você. E eu percebi, o diabo percebeu que eu vi, ele te tirou daqui. Porque se eu fosse até você, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele demônio cairia por terra. E o nome do Senhor seria glorificado. Mas o diabo quer te matar. O diabo quer te levar para a sepultura, para a cova. Ei, acorda! Ele falou, eu acredito. Eu falei, então se arrependa dos seus pecados. Ele falou, ainda não é a hora. Eu falei, então você não acredita. Então você não acredita. Eu falei, mas do seu sangue eu estou isento. Eu te falei, eu te avisei. Você não está mais inocente. O mundo espiritual é real, igreja. O mundo espiritual é real. Mais real do que o nosso mundo que a gente vê, que a gente toca. Por isso, antes de entrar nas hostes espirituais da maldade, o que eu queria passar para a igreja? Fortalecimento da fé, fortalecimento do Evangelho de Cristo, fortalecimento do poder de Deus que é Cristo Jesus. Quando eu e você estamos robustecidos, amado, fortificados, glória. Quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, a glória. Quando a cruz de Cristo, a glória, tem evidência no meu e no seu coração. De nada a gente tem falta, a glória. E o diabo não pode contar a igreja, a glória. A Bíblia diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Deus vivo, a glória. Não vai. O que eu e você temos que fazer? Ser submisso a Deus, ó glória. Ser junto ao Senhor, eu entendi a nota. Ser junto do Senhor, ser junto de Cristo.
se submeter a Cristo, amar a cruz, amar a palavra, amar a comunhão, a igreja, viver no temor de Deus. Aleluia. Aí a glória do Senhor se manifesta. Você vê a igreja primitiva, Atos capítulo 2, todos tinham tudo em comum, a glória. Viviam em comunhão, partindo o pão, oração, na doutrina do apóstolo, na doutrina dos apóstolos. E a Bíblia diz que em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E a Bíblia diz que muitos milagres, ó glória, era feita pela mão dos apóstolos. E por quê? Porque a igreja se submetia à doutrina dos apóstolos, ó glória, oração, comunhão, partindo o pão, ó glória, e tinham temor de Deus. Temor de Deus. Temor de Deus, ó glória. Calamaia, Aleluia. temor de Deus, ó glória, ó glória. Temor de Deus. Pastor, se fosse resumir rapidamente essa palavra, viva no temor de Deus, ó glória. Viva submisso a Deus, ó glória. Submeta a palavra de Deus. O que ela fala para fazer, faça. O que você sabe que ela ordena, faça. E Deus vai se revelar a você. Vamos adorar 128. Em nome de Jesus. Junto a ti, Senhor. Junto a ti, Senhor.
e prosseguir em conhecê-lo, Senhor. Glória a Deus. Quando nós vamos entrando dentro de um rio, chega um momento que a água chega no tornozelo, chega na canela, chega no joelho. Mas você ainda se conduz, você vai aonde você quer. E você está se aprofundando no rio. E ele chega no joelho, chega na coxa, chega na cintura. Mas você ainda consegue se movimentar dentro desse rio. E você vai se aprofundando mais nesse rio. Ele chega na barriga, no abdômen, no pescoço. Chega no momento que ele ultrapassa a sua cabeça. E aí já não é você mais que se conduz, é o rio que te leva. Quando eu e você se deixarmos ser levados pelo rio de Deus, pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus, é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai falar: ei, desce a rua direita, ó glória, e entra. Ei, fala com fulano isso, isso, isso. Ei, vai até a casa de ciclano e prega a palavra. Ele está pronto. Ele está pronto para receber a preciosa semente, ó glória. Ei, põe a mão sobre fulano, e essa enfermidade vai sair, ó glória. Quando nós deixarmos ser levados pelo rio, a gente se entregar, mergulhar nesse rio de amor. Que assim o Senhor nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Meu pastor? Terminar? Amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Ó Deus amado e santo, eis aqui o teu povo, a tua igreja, Senhor da glória. A tua palavra nos ensina, Senhor da glória. Se o povo que se chama pelo teu nome, ó glória, se humilhar, ó glória, se humilhar, orar, aleluia, se converter de seus maus caminhos, o Senhor viria dos céus, perdoaria nossos pecados e sararia a nossa terra. Ó Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da sua palavra e do seu Espírito, e nós queremos se submeter a Ti, Deus, em tudo aquilo que o Senhor ordena, em tudo aquilo que o Senhor manda. Ó Senhor, governa nossa alma, nosso coração. Nós se entregamos ao Senhor. Nós somos servos. Aleluia, Senhor. Somos servos. Vós sois meus amigos, se fazer o que eu vos mando. E aí se não chamareis mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo faz. Mas o amigo faz e sabe se submeter à palavra do seu Senhor. Que nós possamos se humilhar diante de Ti, Deus. Que nós possamos, Senhor, se converter de nossos maus caminhos. E às vezes o nosso mau caminho, Senhor, não são pecados brutais, mas só o sentimento de falar: eu não sou tão mal assim, eu não faço tanta coisa ruim assim. Ó Deus, já suplanta diante do Senhor pecado. Então perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoa a nossa soberba, perdoa, Senhor, o nosso orgulho, perdoa, Senhor, nós entendermos que um vale de Baca é para nos matar, é para nos destruir. Não é, agora. O vale de Baca é para nos aperfeiçoar, aleluia. Nos aperfeiçoa, Deus, nos aperfeiçoa, nos leva, Senhor, na rua chamada Deuteronômio capítulo 8, glória, no deserto, para nos humilhar, para saber o que está no nosso coração, aleluia. Que o nosso coração possa estar somente no Senhor, meu Pai. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda a tua noiva. Que a tua noiva possa guardar o pé quando entrar na tua casa. Que a tua noiva possa guardar o pé quando estiver caminhando nessa terra. Que o nosso pé, que a nossa vida, a nossa caminhada seja para ser sal, aleluia, e luz dessa terra, Senhor da glória. Para que possamos ser o agente da corrupção, o agente refreador do pecado, glória. Que possamos glorificar, que possamos, como essa palavra fala, brilhar como astro no meio de uma geração corrupta. Para que no dia da visitação de Cristo Jesus possamos ser achados sinceros, retos e idôneos diante do Senhor.
Oh, abençoa o teu povo, a tua igreja, a tua noiva. Abençoa cada um que se predispôs, Senhor, debaixo de chuva. Sai da sua casa, sai do seu lar, sai do trabalho. Vim até a tua casa, a tua igreja, te adorar, te bendizer, te louvar. Engrandecer o Senhor, o teu nome. Dizer só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de adoração, de louvor, de honra, de glória, de domínio, de majestade. O Senhor é, o Senhor pode, o Senhor é Deus. E além de ti não há. Receba toda adoração, receba toda glória, todo louvor. Ninguém aqui é nada, o Senhor é tudo. Ninguém é digno de nada, só o Senhor, ó glória. Só o Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor. Nós não queremos tocar na glória que lhe é devida, Deus. Por isso a ti atribuímos toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade. Que essa palavra, Senhor da glória, possa causar transformação, edificação, fortalecimento espiritual da tua igreja. Que possamos ser robustecidos no Espírito, Senhor. Que possamos sair daqui mais malhados espiritualmente, ó glória. Que possamos sair daqui com o nosso bíceps, tríceps, coxa, panturrilha. Que possamos sair daqui com o nosso trapézio, com a nossa mente totalmente fortalecida no Senhor, o Deus da nossa salvação. Bendito seja o teu nome, meu Pai. Obrigado pela vida de cada um, desde o menor até o maior. Nós entregamos a ti esse culto, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome.